Você já teve a sensação de que aquilo que você tanto queria foi exatamente o que afastou você de Deus? Será que os seus desejos mais intensos são realmente legítimos? Ou será que esses seus desejos estão apenas cavando a sua própria sepultura espiritual? A pergunta de hoje é muito simples. Seus desejos estão alimentando ou estão matando você? Meu nome é Olavo Cortez, eu sou marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. Eu sou um cristão comum, movido pela graça de Deus, transformado por seu amor, convicto de que a Bíblia é suficiente para nos guiar em tudo que realmente importa. Eu certamente ainda não venci todas as minhas lutas, mas eu já venci batalhas suficientes para crer que é possível vencer o pecado, é possível crescer em santidade e é possível viver para a glória de Deus pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. O Cansados e Sobrecarregados vai ao ar todos os dias às 23 horas com o propósito de ajudar você a enfrentar os dilemas da vida, mas não de qualquer forma, com sabedoria bíblica e esperança verdadeira. Nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de Números, capítulo 11, dos versos 18 ao verso 20. O texto nos diz: Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne. Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para contemplar a Tua glória através das Escrituras. Que o Teu Espírito Santo guie não apenas as palavras, mas também abra os corações que encontrarem essa mensagem, de modo que sejam edificados, de modo que sejam mais parecidos com Cristo todos aqueles que tiverem contato com a mensagem de hoje. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Há momentos em que os desejos mais intensos do corpo se disfarçam de necessidades legítimas. Mas o que é que acontece quando aquilo que nós chamamos de necessidade é, na verdade, uma idolatria mascarada de necessidade? Quando olhamos para o capítulo 11 do livro de Números, vemos que a história de Israel, nessa passagem, responde a essa pergunta de forma muito categórica. Ele responde nos dizendo que o seu desejo pode se tornar a sua sepultura. E isso literalmente. Nessa passagem das Escrituras, nós vemos que o povo de Israel estava cansado do maná que recebia todos os dias da parte de Deus. Esse cansaço levou Israel a começar a murmurar, a começar a reclamar com Moisés sobre a falta de variedade do cardápio do Senhor. A princípio, aquela reclamação parecia apenas um tipo de clamor natural, um clamor que fluía da boca de pessoas que estavam apenas cansadas de se alimentar do mesmo alimento todos os dias. Eles aparentemente só queriam um pouco de variedade no alimento que lhes era dado por Deus. O grande problema por trás daquela murmuração estava no simples fato de que Deus, ele não escuta o que nós falamos. Deus escuta o que há em nossos corações. E Deus ouviu algo muito mais profundo no coração daquele povo.
Deus ouviu para além das simples palavras de descontentamento. Na verdade, quando eles disseram quem nos dará carne para comer, a vida era melhor no Egito, o Senhor identificou aquela murmuração como uma rejeição direta à sua presença. E o texto fala isso com bastante clareza no versículo 20, basta ler. Porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. É exatamente esse o ponto central de tudo. A idolatria, ela não começa com uma imagem esculpida, mas como um desejo inquestionado. O povo, na verdade, não queria apenas carne. O povo desejava um estilo de vida que fosse semelhante ao estilo de vida que eles mantinham no Egito, no tempo da escravidão. Um estilo de vida marcado pela independência em relação a Deus. É por isso que eles diziam que estavam melhor no Egito. Eles não dependiam do Senhor enquanto escravos de Faraó. É por isso que, ao rejeitar a presença de Deus, eles desonraram a fidelidade de Deus para com eles. É como se eles estivessem declarando que preferiam o cativeiro com carne à liberdade com o maná de Deus. Essa nostalgia espiritual distorcida é, inclusive, um dos sinais mais evidentes de um coração que já começou a idolatrar os seus próprios desejos. O castigo de Deus, ele revela a natureza destrutiva do vício. E é por isso que o texto diz: vocês comerão um mês inteiro até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela. Perceba que Deus não apenas deu àquele povo o que eles pediram, ele deu até o ponto do nojo. É interessante pensar que o nome do local em que eles estavam era Kibrot Atava. E esse nome não é apenas sugestivo, é também bastante significativo, é bastante instrutivo. Porque a tradução dessa expressão é sepulturas, túmulos dos desejos. Aquele povo, portanto, estava no túmulo dos desejos. E esse túmulo dos desejos nos serve como um testemunho eterno do que acontece quando os nossos corações, quando os nossos desejos assumem o trono da nossa existência. Quando os nossos corações estão tomados por nossos desejos desordenados. E o desejo daquele povo obstinado não era simplesmente uma questão biológica. A fome, inclusive, ainda que seja legítima, naquele momento havia se tornado uma compulsão, uma obsessão, portanto, uma idolatria. Como já foi dito, o problema maior não era o desejo por carne, mas o anseio por voltar ao Egito. O problema maior era a segurança ilusória que eles mantinham acerca do passado. Esse tipo de desejo, ele não é neutro, ele não permanece neutro, ele rejeita o Senhor, ele despreza a provisão de Deus, ele desacredita a presença de Deus constante em nossas vidas. O comentarista William MacDonald nos ensina que a raiz do problema era a memória seletiva. A raiz do problema era a ingratidão daquele povo diante da misericórdia e do amor de Deus que havia sido prodigamente demonstrados no passado, num passado recente. O próprio Moisés, ali, tomado por desânimo, esqueceu de como o Senhor, à luz de Êxodo, capítulo 16, já havia providenciado carne antes. Ora, quantas vezes também nos esquecemos do que Deus já fez por nós? Quantas vezes esquecemos dos feitos de Deus em nossas vidas só porque agora o desejo está gritando dentro de nós mais alto do que a nossa fé? É interessante notar que, tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista linguístico, o termo santifiquem-se, que está presente em Números capítulo 11, verso 18, logo no início, diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, carrega uma forte ironia quando olhamos para o contexto de murmuração do povo. Digo isso porque, normalmente, a convocação para a santificação estava ligada a um encontro reverente com Deus, um encontro em espírito de adoração. Porém, aqui o chamado tem um propósito diferente. Aqui o convite à santificação visa preparar o povo
que está prestes a receber um tipo de juízo pedagógico. Esse juízo não seria apenas uma punição, mas uma disciplina com a finalidade de ensinar. De acordo com Strong, a palavra hebraica kadash traz os sentidos de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser separado para Deus. Quando olhamos para esse texto, portanto, vemos que o Senhor ordena que o povo se consagre para encontrá-lo. Mas dessa vez esse encontro não viria em festa, não viria em forma de bênção. Pelo menos não quando olhamos com os olhos humanos. Esse encontro viria em forma de correção, em forma de uma severa correção. Diante disso, fica muito claro que essa narrativa não é apenas um registro histórico, não. Essa narrativa de Números capítulo 11, versos 18 ao 20, também funciona como um espelho espiritual para toda a nossa geração. Essa narrativa, ela nos lembra de que até mesmo a disciplina de Deus faz parte da sua ação redentora. E eu digo isso porque os desejos não disciplinados não permanecem pequenos por muito tempo. Esses desejos desordenados começam pequenos, mas se expandem, se impõem, se entronizam em nossos corações. E quando damos lugar a esses desejos desordenados, acabamos nos alimentando até o nojo e às vezes até a morte. Aquilo que surgiu como uma inclinação natural acaba se transformando em uma forma de obsessão que toma o lugar daquilo que era absolutamente essencial. Ou seja, os desejos que começaram como algo biológico terminaram como idolatria. Quantas sepulturas dos desejos já existem espalhadas em sua vida? Quantos lugares onde você cavou suas próprias fossas espirituais simplesmente por não saber dizer não aos anseios da carne? É absolutamente necessário, é absolutamente urgente saber discernir, resistir e se consagrar. Perceba que você não é obrigado a obedecer a seus impulsos. Nem toda forma de fome que você sente no coração ou no estômago é legítima. Nem todo desejo é uma necessidade, nem tudo que o corpo pede deve de fato ser alimentado. Você foi chamado para algo maior do que simplesmente ser escravo da sua carne. Então, comece hoje mesmo a discernir o que em sua vida é necessidade real e o que é idolatria disfarçada. Examine os seus desejos. Pergunte ao seu coração: isso me aproxima de Deus ou me faz querer voltar para o Egito? Como exercício prático, eu sugiro que você diga não intencionalmente a pequenos desejos todos os dias ao longo dessa semana. Diga não para desejos aparentemente inofensivos. E isso não é legalismo, é porque você está começando a treinar o seu coração e dizer não ao segundo biscoito, dizer não ao quinto vídeo da Netflix pode, num primeiro olhar, não trazer muita diferença. Mas a verdade é que pode ser o começo da sua libertação de vícios maiores, vícios que estão matando a sua fome verdadeira, que estão matando a sua fome de Deus. Você não foi feito para cavar sepulturas com seus desejos. Você foi feito para andar com Deus no deserto e confiar que Ele é o pão que desceu do céu. Amém? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Volte amanhã, às 23 horas, para mais uma dose de confronto, conforto e esperança. Porque enquanto o mundo dorme, nós seguimos lutando contra o pecado e vivendo para a glória de Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.